Olá, minha gente. Vamos conversar hoje sobre a importância das flores nas expressões artísticas. Claro que quando a gente vê essa quantidade toda de flores, a gente imediatamente se remete ao rococó. Por quê? Porque como celebração das formas circulares, das conchas, das ostras, do feminino, do exagero, do abuso dessa, digamos assim, melancolia irônica, floral, né? Porque isso retratava um distanciamento cínico da realidade, né? Enquanto a Maria Antonieta estava ali celebrada envolta em bolos e adornos e adereços e coisas absolutamente frívolas, né? Ela, inclusive, fez uma das maiores, cometeu uma das frases mais injustas de toda a história da humanidade, né? Quando o povo da França passava fome e por isso o seu fim trágico, né? Da cabeça degolada, essa monarquia completamente desprovida de uma racionalidade no sentido de entender seu próprio povo, né? E quando não há um povo que celebra um rei, não há mais o rei, nem a rainha. Ela disse, ao ouvir falar que o povo não podia comer pão, que eles comessem brioches. Brioche é um tipo de pão feito com leite, com manteiga, com uma quantidade farta de ovos, né? Ou seja, alguma coisa que o povo faminto da França e dos reinos adjacentes jamais conseguiriam alcançar, né, diante do hiato, do abismo que havia entre essa monarquia, essa arte praticada na época, né, que celebrava os reis com toda essa ostentação, e que, de fato, a figuração dessa ostentação, desse poder, inclusive sobre a natureza, sobre as forças da natureza, do monarca, né, que estava sempre cercado desses adornos, sempre cercado dessa aura imagética fortíssima, referendando a fertilidade, referendando a fartura, referendando o exagero da devoção da natureza em virtude desses monarcas e dessas monarcas, é que o rococó é relembrado sempre como alguma coisa voltada a uma distância enorme do real, né? Ou seja, uma figuração do exagero, mas um exagero absolutamente diferente dos antagonismos que a gente via no Barroco, né, onde céu e inferno estavam sempre presentes nas obras, por exemplo, de um Caravaggio, né, 450 anos celebrado. Então, esses artistas do gênero da época do Rococó, eles vão trazer sempre essa ideia de um perfume, de uma aura, de um poder dos monarcas, onde a natureza se derrama em ostentação, em fertilidade, em abundância, em celebração exagerada daquela força humana sobre o natural, né? Então, as figuras dessa realeza, dessa monarquia, desse determinado extrato de uma sociedade da época que está acima do bem e do mal, que está sempre acima das próprias forças da natureza e que deve ser celebrado, figuram de forma muito característica no rococó com esse apego ao exagero. Bom, a gente pode dizer que, de alguma maneira, não, o rococó faz isso de maneira muito perversa, muito cínica, né? Mas não esqueçamos do movimento romantista, né? Que o movimento romântico, que também trazia, de alguma maneira, essa celebração da natureza, o fazia de forma muito mais justa, muito mais inerente a um desejo de que essa natureza ou essa pulsão de vida e de morte fosse celebrada de maneira coerente, de maneira valorativa, e não colocava esses valores acima da natureza, mas existia ali uma força equânime em relação à natureza em si mesma, né? As forças da natureza, o valor da lua, o valor das matas, o valor de deitar sob a sombra de uma árvore, né? E os rios. Então, essa celebração das forças da natureza,
que é inerente ao romantismo, né, que tem seu lado trágico, claro, para além do melancólico, né, tem seu lado muito trágico, que é essa celebração de uma vida que não se concretiza no real e, de alguma maneira, forja essa necessidade de um lugar outro que não seja esse real, ainda assim traz esses lugares de celebração da natureza. Então, a obra de Johann Wolfgang Goethe, ela, ainda que tenha um traço bastante trágico, né, no seu ponto de partida, vai descobrir nessa capacidade de aprendizagem do homem com a natureza e com a arte, a possibilidade outra de transcendência na vida como ela figura no real, né? Da vida que se concretiza na experiência mesma do ser, e não do ser transcendente. Então, essas forças da natureza, diferentemente do caso do Rococó, né, que são colocadas em função de determinado homem e mulher que chegam a ser celebrados como maiores que essas forças da natureza, né, esses monarcas, no romantismo, de forma mais equânime, de forma mais justa, menos cínica, menos, digamos assim, afastada, né, apartada das forças de compreensão de um ser para a vida, celebram a possibilidade de uma irmanação do homem, né, não o colocando acima do que é natural, do que é da natureza, dessas forças que foram também chamadas por um Spinoza de Deus, né? Já que Deus é natureza para Spinoza. Então, essas divindades, elas são partilhadas, tanto sendo atribuída essa força à natureza, ao animal, ao cavalo, às árvores, às flores, aos rios, à lua, ao sol, às estações. Isso é partilhado pelo homem e pela mulher de forma não hierárquica, de modo que jamais se está acima dessas forças da natureza, mas todos celebrados num mesmo plano pelas suas pulsões, pelas suas, como diria Clarice Lispector, alguma coisa sempre perto do coração selvagem da vida, então pelas suas selvagerias. A experiência da celebração da natureza está presente, claro, em vários movimentos artísticos. A gente pode falar aqui, por exemplo, das descobertas do Renascimento, da celebração desse cientificismo, desse antropocentrismo, que há alguma expressão também muito presente no Renascimento, né? Alguma coisa também muito imanente às descobertas dos artistas como Leonardo da Vinci, como o próprio Michelangelo, ainda que se celebre bastante, né, essa devoção à figura de Deus, né, é curioso observar que, por exemplo, na Capela Sistina, o Michelangelo coloca Adão na imagem icônica, né, absolutamente famosa, em sua obra de arte, que é o nascimento de Adão, né, quando Deus e ele tentam encostar o dedo, ele mesmo figurava como se esse contato houvesse, né, como se Adão conseguisse tocar o dedo de Deus, né? Foi a igreja da época que pediu esse afastamento, como se houvesse um ato volitivo, como se houvesse um livre-arbítrio para que Adão decidisse ou não alcançar esse lugar da divindade e assim levantar, erguer seu dedo para tocar na mão de Deus, né? O dedo de Deus aqui colocado numa posição que alcançaria o dedo de Adão. Então, foi pedido ao Michelangelo que refizesse essa imagem, né? E que o dedo de Adão ainda estivesse em movimento, em potencial movimento para a realização e a concretização dessa possibilidade do homem que conecta com Deus. Bom, são imagens que a gente, olhando hoje, pelo lugar do pós-moderno, pelo lugar do que diria a literatura de um Friedrich Nietzsche, ou o próprio Camus e o Dostoiévski, né? O nosso Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, que, de fato, não existem mais essas fronteiras, né? Essa decisão foi tomada e o homem agora se colocaria até mesmo figurando num plano
superior ao de Deus, já que o homem acredita que Deus está morto, né? O homem moderno, né, traz essa ideia da morte da divindade, né, desse poder máximo do que a gente entende como Deus. Quando a gente observa ainda que não são capazes os homens de enfrentar todas as forças da natureza e domá-las, né? Assistimos diariamente a algumas ameaças, né, como vulcões que explodem e devoram cidades, e toda a obra do homem, toda a ideia do homem de poder conter as forças da natureza cai por terra, né? Os titãs se levantam, como no caso de vulcões ainda ativos, né, não extintos, e com todos os movimentos de ambição do homem, com a sua maneira de reformular as geografias e de construir cidades, né, desafiando essas forças da natureza, elas caem por terra. Então, o mais interessante é a gente ver que essa figura, né, as flores, elas são muito importantes, por exemplo, numa literatura, digamos assim, moderna já, né, uma literatura de um fluxo de consciência muito importante, mas elas têm uma figuração relativa de protagonismo, né, de um protagonismo relativo na obra, por exemplo, da Virginia Woolf, da Clarice Lispector, e mesmo de uma Anais Nin, né? Eu entendo que essas autoras, embora não sejam autoras que podemos chamar apenas de femininas ou feministas, né? Elas transcendem a condição do gênero, elas trazem uma figuração dessa força da natureza, dessa imagem que estava ali tão presente no Rococó, que, claro, tem a sua importância para a literatura realista, né, a literatura naturalista, a pintura, né, sobretudo, mesmo no Renascimento, de alguma maneira celebrada como ainda uma força muito presente na natureza, mas que figura de uma forma muito mais subjetiva, né, nessa literatura moderna, como uma representação não apenas dessa força da natureza, mas de um lugar do feminino que se transmuta por suas características. Então, me lembro muito aqui de um conto de Clarice Lispector que fala sobre os jacintos, e essa imagem dos jacintos com seus caules duros, né, com a sua resistência a se colocar de pé num jardim, como eles representam ainda uma força de juventude. Então, é uma figuração nessa literatura de fluxo subconsciente, né, de um fluxo, de um diálogo com o subconsciente, e com essa transformação de uma força da natureza numa metáfora para uma figuração de alguma coisa que se coloca no lugar do humano, na perspectiva de atribuir uma metáfora a determinado personagem, né? Determinada força a uma subjetividade, né, colocada como protagonismo na cena, por exemplo, de um conto como esse de Clarice Lispector. É sempre interessante observar que nunca foram esquecidas. Enquanto objeto poético, enquanto signo, as flores figuram, de fato, em vários movimentos artísticos. E eu espero ter colaborado, né, já que estamos aí numa estação bastante vinculada a essa presença do que é natural, do que brota, do que é fértil e abundante, né, que é a estação da primavera, embora as estações nesses tempos pós-modernos estejam tão prejudicadas pelos superaquecimentos e outros problemas climáticos. Então, eu espero que vocês façam essas reflexões e possam também, à medida que observam os elementos que vão sendo transportados de um movimento artístico a outro, possam enxergar essas diferentes características de cada um desses movimentos, né? Então, eu não me referi aqui ao simbolismo, porque acho que é preciso trazer isso num vídeo à parte, onde a gente possa conversar mesmo sobre essa outra literatura, né, que não entende o símbolo das rosas, senão na própria figuração de uma absoluta
emanação, né, do perfume mesmo, então esse simbolismo que vai trazer essa característica mais da eteridade, né, do etéreo, no perfume das rosas, e aí nós estaríamos trazendo ainda com uma força diferente, uma figuração ainda diferente do que foi comentado aqui em contrapelo, em contraposição do que há no Rococó, no Renascimento e na literatura moderna. Então, em outro momento, falaremos sobre essa presença das flores, ou essa característica, né, dessa natureza abundante que se remete às rosas, às flores, a essas figuras da natureza que florescem, que prevalecem, né, como o irrompimento do que exala perfume, do que transforma o ambiente a partir das suas cores e de seus odores, né? Num vídeo à parte, onde a gente possa conversar sobre a presença das flores no simbolismo e, quem sabe, também na literatura oitocentista. Então, até o próximo vídeo, minha gente. E bem-vinda à primavera.